Bem, vamos lá. Dando continuidade aqui na nossa formação de ASP.NET, então, estamos agora no item 2.7 do Entity Framework Core. O Entity Framework Core, como vocês já está dizendo ali, ele é um ORM. Vocês vão perceber o que é um ORM. Nessa etapa, nós vamos entender o que é na introdução, vamos ver como é que se instala, como é que se configura um contexto. Vamos ver que vamos trabalhar com as famosas operações CRUD, create, read, update, delete. Vamos trabalhar com migrations e vamos ter algumas considerações sobre o Entity Framework, ok? Vamos lá. O Entity Framework, Malta, ele nada mais é do que ele é uma abstração entre a sua camada, o seu software na sua camada de aplicação e o banco de dados. Ou seja, normalmente a camada de aplicação ela pode ter outras camadas, ela pode ser organizada e distribuída de forma mais inteligente. Um software que se preze, que se trabalha, não se faz nada diretamente, não se usa apenas uma camada para fazer as coisas, porque existem responsabilidades, o software ele tem responsabilidades. Então, quando a gente fala que o Entity Framework é uma abstração entre a camada de aplicação e o banco de dados, é que ele faz uma interação, ele faz ali uma interação e um trabalho de lidar com as regras, antes as chamadas do uso das métodos, das chamadas de regra de negócio, até mesmo chegar na camada de user interface, e intermedia com a base de dados, com os recursos separados. Só que nos detalhes disso tudo ainda há outras camadas, como, por exemplo, a famosa ADO, que é um provider do .NET, que ele se comunica com a linguagem do banco de dados. E eu não estou a falar exatamente de queries, eu estou a falar mesmo de linguagem interna deles de comunicação. É claro que as queries elas são comandos, formas de se interpretar e de se comunicar, mas por trás das queries também existe uma linguagem interna que o provider que fala, que controla isso, né? Tanto é que o ADO da .NET, ele fornece essas condições de comunicação através por exemplo, do TSQL, do Transact SQL, né? Que são os famosos select, o insert, o update, o delete, que vocês já devem ter tido contato na universidade e até mesmo em trabalhos pessoais de âmbito pessoais e profissionais. Aqui nós estamos a falar de uma outra entidade que faz ela se sobrepõe à ADO e ele faz uma facilitação. é, ele cria uma facilitação na comunicação entre a aplicação e o banco de dados. Como vocês já devem ter visto em vários sistemas por aí afora, ou pelo menos ouvido falar, existem sistemas gigantescos que se cria muito código quando se precisa obter uma determinada informação da base de dados, existem queries gigantescas que são criadas, que são montadas juntando um monte de tabelas, gerando, às vezes, regras, até mesmo implicando regras de negócios, usando as queries para se obter uma determinada informação. Isso complexibiliza bastante o sistema. É óbvio que existem sistemas muito complexos mesmo, que são mesmo difíceis de se lidar,
Mas olhando para esse cenário, de toda essa dificuldade, de toda essa situação, começaram a pensar em se construir recursos do tipo ORM, que são mapeamentos desse relacionamento com dados, com os objetos. Então, o Entity Framework, assim como outros ORMs, eles fornecem uma facilidade para nós de conseguirmos obter esses resultados, buscar essas informações de uma visão muito mais facilitada, muito mais mapeada. Ele transforma tudo em um objeto e aquilo você simplesmente preciso falar com um produto, então eu simplesmente coloco ponto produtos e eu preciso de filtrar alguma informação, eu simplesmente boto ponto where e aquilo eu vou usando em expressão lambda e utilizando da linguagem link para obter alguma coisa de uma forma bem facilitada, com uma fácil utilização de recuperação e gravação de recursos, tá bem? O Entity Framework, ele não fala diretamente com a base de dados, ele se utiliza mesmo do próprio ADO, então há uma conversão ali entre um mundo e outro, e para se chegar na base de dados, no armazenamento da base de dados. Existe uma perda de performance por causa disso? Sim, existe. O Entity Framework, ele é um produto já maduro que já existe há um bom tempo. Os ORMs, não só o Entity Framework, como o outro, N-Hibernate, entre outros, eles já são produtos bem maduros e que sofreram muito no início por conta dessa situação de performance. Por não ter tantos ainda recursos, por ser um produto novo, ele sofreu muito, o marketing dele ficou até bastante comprometido, porque as pessoas desde sempre construíam queries e haviam sistemas rápidos e haviam sistemas lentos. Por quê? Porque faziam mal as queries, ok. Ou não davam devida manutenção na base de dados, ok, são fatores. Mas o Entity Framework, quando entrou, e outros RMs, na maior parte das vezes, no início, eles não tinham uma performance boa. Então, aquilo o mercado ficou assim, pô, é fácil de usar, mas é ruim, é lento, não consigo criar tantas regras de negócio através dele. E, assim, conceitualmente, para determinados tipos de sistema, é possível aplicar regras de negócio via queries ou via até mesmo sintaxe de ORMs, mas não é recomendado. Não é recomendado. A regra de negócio ela deve estar no negócio, ela deve estar na camada de negócio da aplicação. Deve-se ter uma inteligência isolada. Até mesmo isso começa até, são conceitos polêmicos, porque começam a ferir também a parte de, da parte de como é que você usa a programação orientada a objeto, começa a ferir a parte de arquitetura, como é que você divide o teu sistema, e um começa a agredir o outro, falando assim, você está fazendo errado isso, você está fazendo errado aquilo, e há um âmbito de discussão muito amplo que entra nessas discussões, mas a verdade é essa, a verdade é que assim, na hora de se construir software, a área de regra de negócio é a regra de negócio, a área de aceder à base de dados é a área de aceder à base de dados. Nós temos que dividir as responsabilidades. Mas o Entity Framework veio sofrendo com tudo isso durante esses anos todos, obviamente havia erros de projeção nos ORMs, e que foram começando a ser observados, começaram a ser corrigidos pelas equipes que desenvolviam os ORMs, e aquilo foi melhorando. Para vocês terem uma ideia, quando estávamos no .NET Framework ainda, estávamos lá na versão 4.7, 4.8,
Foi naquela época que o Entity Framework começou a reagir, ter uma performance melhor, e aí surgiu na altura o Entity Framework 6 para o .NET Framework, e aquilo, as pessoas começaram a ver vantagem naquilo pela facilidade natural de se usar o Entity Framework para fazer queries. E o Entity Framework finalmente começou a ter uma performance muito parecida com o ADO. Nunca ele vai superar o ADO, nunca, porque se você faz queries bem feitas diretamente sobre o ADO, sempre é o caminho mais rápido. Por exemplo, quando a gente está usando uma base de dados relacional SQL Server, por exemplo, quando tem diferenças até quando você usa queries diretas no seu código, dando um select na sua base de dados, usando diretamente sobre o ADO, e tem diferenças quando você cria a query, por exemplo, em Stored Procedures e mete dentro do banco de dados essas queries, e aí você chama as SPs, em vez de colocar a query diretamente no seu código e colocar a chamada de SP, se você fizer como é que se fala, uma auditoria ali, você vai ver que a performance da SP é melhor do que da mesma query que você está chamando dentro do seu sistema. Quer dizer, olha como é sensível essa parte de acesso à base de dados, não é? Então, é natural mesmo que o Entity Framework tenha alguma perda de performance com relação toda vez que falar, o ADO é mais rápido, aceder o provider direto da base de dados é muito melhor. É melhor, não é muito melhor. Agora, quando você se trata de um sistema grande, onde você está construindo com uma arquitetura correta, com as divisões de responsabilidades, que aquilo tem um grande número de entidades, e você começa o projeto a usar o Entity Framework, você vai sentir uma grande diferença de tempo de produtividade em desenvolvimento, porque ele é bem mais amigável de se trabalhar, de se puxar dados. Então, isso é uma informação. Essa última discussão que eu quero ter lá no final, para vocês terem uma ideia. Lá no último item dessa série aqui, para a gente ver se realmente vale a pena usar ou não vale a pena usar. Não aqui a gente vai aprender um bocadinho sobre ele e assim vocês vão começar a entrar agora no mercado, vão começar a botar a mão na massa e não necessariamente só em .NET, pode ser que seja trabalho em outras linguagens também, outros frameworks. E o Edge Framework também funciona em outras plataformas. Então, aqui dá uma boa noção de que você deve ou não deve utilizá-lo, se você é a favor ou não. Mas no final a gente completa essa discussão. Então, aí alguns links aí depois para vocês acederem, para vocês lerem. Eu até coloquei um do Wikipedia porque eu achei muito bem escrito como é que eles definiram. Então, eu coloquei aqui para vocês dar uma olhadita, mas obviamente tem muito material, até mesmo no site da Microsoft ali, se você for, é muito mais completo as informações também, mais técnicas. Bom, como é que a gente vai instalar isso daí? Vamos para uma demo aí. Eu vou abrir um outro estúdio aqui do zero. Se vocês quiserem também já ir fazendo, também podem. Eu vou criar aqui eu vou criar um MVC. Eu sofrer. Que vou criar aqui para vocês verem.
Bem, o que se pretende aqui nessa etapa aqui é simplesmente uma instalação, vai ser bastante rápido. Como sempre, nós temos sempre as opções de vir aqui na Tools, vir aqui no NuGet, temos o console, que está ali, e temos também aqui pelos pacotes. A gente vir procurar o Entity Framework. A gente tem que procurar por Microsoft.Entity Framework Core. É isso aí. Só que eu quero o SQL Server, que já está até ali embaixo já. Microsoft Entity Framework Core SQL Server. Aqui está a versão 7. Bom, eu quero uma compatível com o que eu estou trabalhando. Então eu vou nessa aqui. Temos ir por aqui, né, que é uma forma da gente instalar, ou simplesmente pelo caminho que eu normalmente vou, porque eu instalo package, install package. Tentando copiar ali para mim não perder tempo. Esqueci de copiar o texto. Microsoft. Core.SQL Server. Só que eu quero versão 6.0.13. Não sei se é um traço ou dois traços. Vou colocar aqui. Quero ver velocidade, porque eu quero ver detalhes dessa instalação. E se caso tiver erro, também ele já me dá ali com mais detalhes. Muito bem. Bem, a instalação. Instalado. Vamos ver aqui as dependências. Está aqui instalado. Existe a opção também de vocês simplesmente copiar isso daqui e abrirem, se vocês tiverem essa informação aqui no pacote de referência, também podem colar aqui e simplesmente salvar, que ele já vem e instala para vocês aqui. Tá bem? Simples assim. Olha, eu instalei a do SQL Server, do SQL Server, mas eu vou colar aqui para vocês aqui, ó, as referências necessárias para se trabalhar adequadamente com o Kit Framework. Nesse exercício, nós não vamos usar todas essas referências. Como exemplo, vou falar quais. Vou colar aqui no chat. Essas referências aqui vocês podem colocar dentro do seu ficheiro do CS Project. Eu vou colocar aqui agora no meu, para vocês perceberem. Eu fiz uma simples instalação assim só do SQL Server. Para já, a gente vai precisar de mais. Vou colocar aqui do lado só para vocês repararem. Isso aqui pode ficar aqui dentro dessa tag aqui do item group. Tudo bem?
Mas o que a gente vai precisar? A gente vai precisar do próprio o SQL Server a gente já tinha instalado. Isso daqui são situações muito específicas, algumas que nós vamos usar o Edge Framework. Basicamente, para hoje, nós vamos precisar só do SQL Server e desse primeiro aqui, tá bem? Vou tirar esse daqui. Já tá aqui. A gente vai usar esse e esse daqui que a gente vai usar. Mas essas outras ferramentas a gente vai usar mais na terceira etapa, que nós vamos desenvolver melhor com o Entity Framework. Mas para já, essas são as ferramentas básicas, fundamentais que a gente precisa. Então, instalem ela aí no vosso projeto. Como eu falei, só salvar, elas já entram aqui. Bom, dito isso, e avançando, já considerando que vocês conseguiram fazer a instalação aí também, vamos para a parte de contextos. Eu instalei a versão 7, não tem problema. Olha, eu não sei se ele dá incompatibilidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não testei. Acredito que possa dar incompatibilidade devido a você estar usando uma versão do .NET inferior. Mas, sinceramente, eu não sei te dizer se vai dar incompatibilidade ou não. Se calhar, faz o teste aí. Vamos ver se vai dar certo. Se começar a... Primeiro de tudo é verificar ali quando você criou o seu projeto você criou como 7 ou como 6? A versão 6. Ok. Então, deixa a versão 6 instalada e deixa a versão 7 do Edge Framework instalada. Vamos ver se vai ter compatibilidade na hora que você começar a usar. Se você sentir começar a usar, simplesmente você vai lá no CS Proj e passa as versões onde está 7, 7.0 alguma coisa lá que você instalou, passa para 6.0.13. E aí você vai baixar os pacotes do 6. Faz esse teste, não há problema. Ok. Para já consegui fazer build e consegui abrir o localhost. Sim, mas ainda você ainda não está usando o Entity Framework, você só fez a referência dos pacotes, percebe? Na hora que a gente começar agora a avançar aqui com a configuração do Entity Framework a nível de código, é que nós vamos perceber se ele vai falhar ou não. Mas só dele não ter dado erro ali de referência ali por incompatibilidade de coisa, já pode ser que nessa versão 7 eles já criaram uma compatibilidade com o 6. Vamos ver, vamos aguardar. Eu não li nada da documentação a respeito. Eu sei que no passado dava problema. Agora eu não sei, mas pode ser que já tenha superado isso, né? Para isso tem que se ler muita coisa e a gente não dá conta de ler tudo, né? De frente, então. Nessa parte aqui, nós vamos fazer um exercício aqui, que é. Deixa eu achar o Visual Studio agora. Muito bem. O que nós vamos fazer? Vamos criar o contexto. Para criar o contexto, quando a gente vai trabalhar com a Framework, a gente normalmente cria uma pasta chamada data. Chamada data. Muito bem. E vamos criar uma classe aqui, malta, chamada. Ó, classe comum mesmo. Vamos chamar de MyDB Contest. Ótimo. O código aqui é meio grandinho. Eu vou pegar aqui no outro projeto que está aberto aqui para a gente ganhar tempo. Eu posso ver para vocês se forem o caso. Tudo bem? Bom, não é tão grande assim. É só, na verdade, o que está se fazendo aqui? Está se fazendo o seguinte:
Primeiro de tudo, eu vou transformar essa classe aqui em um tipo que eu preciso referenciar para dizer para a classe, fala, olha, você vai ser agora do tipo DB Context. E aí, o que vai acontecer aqui? Ele não vai reconhecer a palavra-chave, você vai colocar o cursor em cima, ele vai habilitar aqui o helper, e aí você vai fazer a referência do Entity Framework. Ele já reconheceu. Bom, agora nós já estamos a trabalhar com uma classe que é do tipo do DB Context. O que acontece agora? Há uma necessidade da gente eu acho que eu estou até me adiantar aqui. Deixa eu ver aqui a sequência aqui. Não, 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 ainda não. Depois que a gente criou aqui, há uma necessidade de a gente criar um construtor. Criamos o construtor. No construtor, a gente tem que fazer aqui uma injeçãozita aqui. Então, vamos criar aqui. Então, vamos colocar aqui por parâmetro aqui no construtor. Vamos colocar o DB Context. Options. Vamos chamar isso de options. Vamos precisar pegar alguns parâmetros aqui. Start. E vamos passar para a classe base. Essas options. Para já, DB, UBD, DB. Tudo bem, agora sim reconheceu aqui. DB. Ótimo, para já, a gente vai fazer mais coisas aqui, mas para já é o suficiente. Agora, em teoria, nós já temos aqui uma classe já para preparar. Nessa classe aqui é que nós vamos declarar todas as entidades que nós vamos ter necessidade de criar, de se trabalhar, não é? Então, vamos lá, então. Primeira coisa que depois nós temos que fazer agora é ir no ficheiro de configuração e criar uma connection string lá, para ele saber, para ele ter um contexto de referência, que o banco de dados que ele vai trabalhar. Então, vamos lá. Para isso, a gente vai aqui em Project. Deixa eu copiar o código aqui para ganhar tempo. Bem, ação. Eu vou procurar botar aqui, de baixo aqui, baixo aqui, não, antes da pipeline. Eu crio aqui um builder, services, adiciono o próprio contexto daquele que nós estávamos, que nós vamos trabalhar com aquele contexto, passo o nome da classe que eu criei aqui, está aqui, MyDBContext. Vou trabalhar com SQL Server, o SQL Server, eu já utilizo a opção, mas quando você for trabalhar com outro tipo de banco, é aqui que você vai chamar outro provedor de banco de dados. E aqui, simplesmente, nós estamos vamos tentar obter uma connection string onde que nós colocamos isso no ficheiro de configuração. Nós vamos ter que apontar aqui. Podemos colocar aqui no ficheiro, vemos que esse ficheiro aqui é o ficheiro global, como a gente falou, e temos também o do ambiente de desenvolvimento. Vamos no ambiente de desenvolvimento. Vamos pegar aqui, vamos criar essa connection string. Como é que nós podemos criar essa connection string? Vamos lá.
Olha, a considerar que nós já temos o log configurado aqui no ficheiro de App Settings, não necessariamente a gente precisa ter esse log novamente configurado aqui no ficheiro de desenvolvimento. Então, aqui eu já vou meter já só no formato JSON aqui, continuo a criar uma tag chamada Connection String. Estou a dar o nome dela aqui de Default Context. E o que eu estou a dizer aqui? Estou a dizer que eu preciso setar uma base de dados. Vamos criar aqui um nome, Red Academy. Vou criar como work. Vamos botar dessa forma só para separar, para me separar a minha base de dados, que já tem várias ali. Não sei se vocês estão habituados a trabalhar com conexões de banco de dados, mas serve aqui nós temos o SQL instalado localmente. Não sei se vocês estão com, não sei se vocês fizeram a instalação do SQL Server aí na máquina de vocês aí. Fizeram? Sim. É alguém que não tem? Eu acho que sou eu, porque eu quando instalei, eu instalei logo o framework Core. Então eu não instalei logo. Não instalei logo o que devia de ser, que era o SQL. Não há problema. Não há problema. Eu te passo o link para você instalar. Além do SQL Server, a gente também instala o Management Studio. Nós não precisamos necessariamente usar ele. Nós não precisamos usar ele necessariamente agora no nosso desenvolvimento. Mas assim, o SQL Server ele precisa estar instalado. Porque nós temos aqui a ferramenta do Visual Studio que vem instalado por padrão, que é o SQL Server Object Explorer. E também faz conexão a gente consegue fazer aqui a conexão com a base de dados. A gente consegue conectar aqui na base de dados local. Mas deixa eu procurar aqui o link para si, que eu já lhe passo e você já vai instalando em paralelo aí, tá bem? Vamos lá. Já está disponível 2022. Eu gostava do 2019. Se eu consigo usar o 19. Esse daqui, ó. Esse link aqui, passar. Pode ser que eu estou usando o 19 aqui na minha máquina. Esse é gratuito e ainda tem uma cacetada de tamanho. Maravilha. Tá aí já no chat. Vamos continuar aqui enquanto isso. Aqui no próprio exemplo aqui do slide, está mostrando a sequência aqui das coisas que dos trabalhos que nós estamos a fazer aqui, que é criar a classe do MyDB Context, adicionar na configuração aqui a chaveta necessária e agora a trabalhar na Connection String, tá bem? Carlos, na Diga. instalação do SQL Server 19, usamos o tipo de instalação básico?
Aquela Express que eu passei. Sim, sim. Aparece três tipos: o Custom, Download Media e Basic. Ah, não está como Express, não? Está com o nome nomenclatura de. Deixa eu ver. Pode partilhar? Eu estou no computador a fazer isto, mas. Olha o básico, então. Ok, obrigado. Então vamos lá. Ah, esse código que está aqui, vocês querem que eu partilhe com vocês aí também no chat? Sim, se faz favor. Sim, faz Sim. favor. Certo, certo, certo. Estava aqui a tentar copiar o default context, mas Não é necessário, não. Calma, calma, tem calma. Deixa eu só. Eu fico perdido aqui, que eu tenho um monte de Visual Studio aqui aberto aqui, eu fico perdidinho. Muito bem, eu vou passar primeiro, vou passar aqui uma IDB Context. Tá aqui a classe. Vocês. Calma aí. Depois a configuração aqui no program. Vou meter aqui acima do var app, tá bem? A partir daqui que constrói-se a parte da pipeline, né? Aqui para baixo que realmente habilita as pipelines. Aqui é os construtores e aqui ativam, não é? Mas, vamos lá. Aqui no Program CS. E, por último, lá no App Settings. Olha, o banco de dados, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem também. Eu estou colocando isso aqui para variar no meu aqui. Mas vocês colocam o que quiser. Essa nomenclatura aqui, quando a gente instala o SQL Server, ele cria localmente ali com esse nome. Então, esse nome vocês podem manter igual, tá bem? Isso aqui pode manter igual. Isso daqui vocês podem mudar se quiser. O Trusted Connection deixa habilitado e esse também, a parte de múltipla acesso. Vamos lá. Bom, agora, essencialmente, para a gente encerrar essa parte aqui, é só dar um build para ver se tem algum erro de. Ele vai dar algum erro. Não, não deu. Significa que até aqui está tudo certo. E a gente consegue avançar para a próxima etapa. Vocês querem um tempinho para colocar aí, dar um build? Para mim está tudo certo. aqui também já está. Bom, agora a gente vai começar nessa etapa aqui. É uma etapa que a gente vai. Estou aqui usar seu nome aqui, tá, Marcelo? Mas você vai entender por que seu nome está aqui. Tá Tem bom, um, tem um motivo, tem um motivo, tem um vou motivo. estar atento. Tem um motivo aqui. Vamos lá. Vou aproveitar e fazer interação, vou usar o vosso nome para exercitar aqui uma coisa do CRUD aqui. Vamos lá. Só estúdio, cadê você? Bom, vamos dar vida aqui para a nossa aplicação. Até agora nós fizemos só as configurações básicas, criamos o nosso contexto, fizemos a configuração para o ASP.NET perceber que precisamos usar um contexto e fizemos uma configuração apontando para uma determinada base de dados. Ok, muito bem. Vamos dar vida para isso. Vamos criar aqui um modelo aqui. Pode ser. O que está sendo proposto aqui. E não vou querer digitar isso, nem vocês. Então eu vou pegar aqui do outro projeto. Apesar de não ser a coisa. A digitar.
Vamos ganhar tempo. E eu vou compartilhar convosco isso para vocês não precisarem também digitar aí, tá bem? Simplesmente criamos uma classe de estudantes e metemos aqui um ID, metemos um nome, metemos um e-mail e a data de nascimento. Ok. Dentro do construtor aqui, eu estou a gerar um automático aqui, um ID para ele, tá bem? Já fizemos isso anteriormente. Agora deixa eu achar aqui o chat de vocês. Falta. E pronto. Feito. O próximo passo, a gente criar uma controller para começarmos a usar toda essa recursividade. Então, vamos ao estúdio. Temos uma controller aqui, mas nós vamos ignorar essa controller, vamos criar uma nova. Legal? Olha, já vamos aplicar aqui o conceito de injeção de dependência, ok? O que era mesmo? Precisamos criar uma propriedade privada aqui, né? Do tipo leitura. Vamos colocar aquela classe de contexto que nós criamos aqui. Vamos tentar fazer a injeção de dependência dela. Se pretende aqui aceder isso para começarmos a ter acesso à gravação. Vamos colocar como um underline aqui, como context. E é isso que nós vamos usar para fazer os movimentos. Muito bem. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos criar aqui o construtor. Vamos ver se o Visual Studio já me fornece essa opção de criar o construtor por aqui. Gerar o construtor. Olha que legal. Vamos ver se ele já vai gerar para mim, olha lá, já com injetado. Olha só que legal. É uma funcionalidade do Visual Studio aqui que já nos facilita a vida. Bem, já está aqui, já está como referenciado. Então vamos lá. Nós temos o modelo, mas nós não temos dados ainda, né? Então, aqui no método, vamos tentar improvisar um nome aqui. E aí que a gente vai usar a história do nosso colega aí. Que a gente meteu dados lá naquele grupo lá. Deixa eu abrir as chavetas aqui. E aqui dentro a gente consegue chamar as propriedades, certo? Student Controller. Isso aqui é sabotar. Eu quero o modelo. O que se passa aqui? Por que não está referenciar? Agora sim, vai referenciar o modelo e aí sim me traz o student. E aqui eu já consigo chamar as propriedades, certo? Ok.
Olha, eu vou usar aqui. Pega. Para fins didáticos. Vamos lá. Aqui, add years. Marcelo, você tem quantos anos? 25. Sim, senhor. Tudo bem. Já criamos o objeto aqui. Já temos alguns dados. Como é que funciona? Como é que se trabalha o Entity Framework? Já disse para vocês que tem acesso à base de dados e ele tem as principais funcionalidades de Create, Read, Update. Então, vamos começar a tratar isso. Nós agora já temos um modelo, já temos dados no modelo. E como é que a gente consegue adicionar isso numa base de dados? Bom, simplesmente agora que nós já temos o contexto injetado, nós chamamos o contexto. Não me vai aparecer aqui pelo seguinte motivo. Coisa que eu esqueci no passo anterior. Que é o seguinte. Lá na classe de contexto, lembra que eu falei para vocês que depois que a gente tem os modelos criados, eu tenho que ir lá na classe de contexto e dizer, olha, eu vou trabalhar com a entidade student. Então, como é que a gente faz isso? A gente atribui essa propriedade como pública, utilizamos o DB7, que é do Entity Framework, atribuímos o modelo que nós acabamos de criar e damos um nome. Esse nome é importante, porque é um nome que vai ser lá na base de dados, ou seja, nós vamos criar a tabela lá na base de dados como estudante. Quer dizer, nós não vamos criar, ele considera que já está criado, nós ainda não criamos, mas ele considera que vai ser esse nome. A partir disso, depois que a gente salvar aqui no contexto, se a gente voltar aqui no controller, a gente já consegue já puxar isso, ele já tá a tratar. Olha como é que ele já está sugerido aqui, olha, a partir do nome da entidade que você definiu, que você vai usar, ele já está sugerindo uma forma de a gente imputar dados dentro desse objeto. Nós estamos fazendo isso em memória, né? Então ele já está aqui a tratar disso. Bom, porém, nós estamos a fazer um create, certo? Um exemplo aqui de create. Só que não é só isso também, né? Nós estamos fazendo isso em memória, mas nós temos que dizer, uma hora a gente vai ter que falar assim, olha, o entity, grava isso daí, né? Esse tudo tem que ser via contexto. E aí ele já está fazendo sugestões aqui, que é o comando save changes. Agora sim, vai para o banco. Porém, ainda não existe. Então, nós estamos só codificando aqui, tá bom? Ainda não vai. Bom, seguindo a sequência do CRUD aqui, vamos por read, certo? Como é que a gente faz para buscar uma determinada informação? Vai ser o Vamos lá. get. Tem vários, na verdade. Vamos lá. Estudante. Já existe essa variável, então vou botar aqui como exemplo sample. Isso tem várias formas, eu vou explicar. Então, nós vamos usar sempre a chamada do contexto, sempre o objeto em questão, e nós temos o find,
que é normalmente quando a gente busca por exemplo, por um ID. Nós temos uma variável aqui, certo? Temos uma informação aqui dentro, um conteúdo aqui dentro. Então, eu vou usar ela. Ponto. ID. Então, lembra que ele gera um GUID automaticamente quando a gente instancia ele, lembra? Nós fizemos isso lá na classe. Então, consigo puxar aqui pelo ID. Muito bem. Essa é uma forma. Ele vai trazer a informação. Também existe uma outra forma também. First or default. É interessante porque você já consegue começar a usar a expressão lambda aqui, né? Aí você pode, por exemplo, pode botar qualquer letra que vocês queiram, igual or, e aí ele está sugerindo, já está sugerindo aí, tá bem? Mas não é isso que eu vou usar. Eu vou usar para o quê? Eu quero filtrar por e-mail. O que eu meto aqui? Eu meto aqui uma string. O que eu quero filtrar? Quero filtrar por Jorge. Seria eficiente, mas Teams. Forma de trazer um registro. Temos também uma outra forma, que é o famoso e normalmente mais usado. 4 é igual a senhor. Não é esse, nós usamos esse. O where também conseguimos usar ele com expressão lambda. Vamos agora eu quero por nome. E aí, interessante esse aqui, ó. Vou procurar por Martins, apenas. O legal do where é esse. Eu não sei se vocês têm o hábito de usar o QL, mas toda vez que a gente precisa, às vezes, coletar uma determinada informação, pedaço de uma informação, se você colocava igual a uma string, ele procurava exatamente aquilo que você tá ali procurando. E quando a gente queria, por exemplo, procurar, ou então fragmentos de informação, a gente era obrigado a usar um outro critério lá no select, que era ter que, em vez de usar o igual, usar o like, e colocar ali um símbolozinho dentro da string ali, de percentual, para ele entender que, olha, eu quero procurar para frente ou para trás, aqui depende de onde você colocava ali o percentual, o SQL Server e o TSQL entendia que você queria procurar um fragmento daquela informação para frente ou para trás da onde ele achar o fragmento da informação. Então, o where ele já tem essa inteligência, já consegue fazer isso, sem a gente precisar colocar a simbologia. Então, esses são alguns exemplos de leitura que quando vocês forem usar, que vocês podem fazer, tá? E aqui começa já, aqui o Marcelo vai começar a entender por que ele está como modelo aqui.
Muito bem, vamos colocar aqui, lá utilizar ainda a variável student, no nome. Nosso colega prefere ser chamado de, em vez de Jorge, Marcelo. Não é verdade, Marcelo? Não é isso? Prefiro. Sim, senhor. Então, o cliente é que manda. Então, vamos atualizar isso aí. Então, estou metendo a base de dados ali. Inicialmente ali, eu estou criando você como Jorge e estou te chamando de Jorge Martins. Então, mas se prefere Marcelo, vamos colocar Marcelo. Né? No update, a gente faz isso. Então, basta chamarmos aqui o contexto, chamarmos o objeto e simplesmente damos um update. Aqui, fácil. Metes isso, estamos a fazer essa alteração na variável de student, ok? Estampa. Já. Falta uma coisa, né? Falta mandar realmente alterar isso na base de dados. Então, sempre temos que aplicar o save change. E, para remover, é simples ainda, basta pegar esse aqui, tempo, e passarmos para delete não, desculpe, é o remove. Eu acho que eu mexi aqui, adiantei alguma coisa. Está o meu estúdio. Para que isso se dê, para que para que isso aconteça, tudo isso precisa que a base de dados precisa existir, né? Para a gente validar se isso aqui funciona. Mas para a gente já deixar preparado aqui, a gente já pode criar a view, pelo menos só gerar o ficheiro, né? Que aqui nós não temos. Vamos lá. Gera view. Tá? Podemos até já nos adiantarmos aqui e aqui o modelo apontando aqui para nossa MBA Space, que é aqui no meu caso, não sei se é no caso de vocês, mas no meu caso cadê aqui? Ponto. Ponto. Desengajo aqui, mais modelos. E qual é o modelo que eu quero? Student. Ok. Já estou a fazer ele entender que vai trazer dados para cá. Aliás, eu fiz isso aqui no navio, mas não posso deixar também de esquecer que qual variável que eu estou aqui a trabalhar que eu quero mandar para lá. Eu quero mandar a student. Aí sim, eu já estou repassando para a view agora, deixei preparado aqui. Obviamente, esse código, se eu for rodar agora, não vai funcionar porque não existe a estrutura. Precisamos criar a estrutura na base de dados. Se a gente for aqui, se vocês fizerem connect aí, vocês precisam fazer aqui, colocar aqui o local DB aqui e dar um connect para conectar na vossa base de dados. Vocês vão ver que, se vocês conseguirem conectar, vocês vão ver que não tem nada. Eu conectei aqui eu já estou conectado aqui na minha local DB. Eu coloquei entre parênteses, local DB, fecha parênteses, barra MS SQL local DB. Coloquei isso ali como no nome ali e dei connect.
E se vocês conseguem fazer isso, faz favor. Carlos, só mais uma coisa. Eu não tenho a parte do MyDB Context completo e então ainda está a dar problemas. Eu não consegui acompanhar essa parte. Não há problema, não há problema. Depois que você tiver terminar a instalação, você refaz isso daí à tarde, tá bem? Está bom, está bom. Mas o resto está tudo bem, o resto está tudo bem. É só esta parte que perdi. Fixe. Eu coloquei isso do LocalDB no server name, ele diz que ele dá-me problemas. Sim. Se não tiver instalado corretamente, ele dá esse problema nisso. Mas qualquer coisa, à tarde a gente conecta e na tua máquina e ajusta alguma coisa se precisar, tá bem, Rafa? Está bom. E demais, malta, conseguiram? Conseguiram conectar aqui? Pra saber se vocês estão com o SQL instaladinho, bonitinho aí, conforme. Eu consegui, mas não foi com esse server name. Foi ao Ih, local e está lá é. o nome, correto. Pois, você botou só local, só? Não, em cima. Tem para abrir local. Ah, sim. Eu tinha aí MSSQL local DB. Exato, esse. Sim. Ok. Sim, funciona também. Funciona também. Tenta isso aí, ô Rafael. Experimentei isso agora e funcionou. Então era eu que tô passando aqui errado aqui. Se calhar, eu acho que basta, acho que localDB. Quer ver? Formas. Não vai dar aí, ó. Pela demora. Também não é assim. Eu acho que é realmente colocar só MSSQL local, eu acho que é o suficiente. E é mesmo. Passa aqui. Porque eu já estou conectado. Carlos, eu meti assim e funcionou. Sim. Eu meti no chat. Mas foi isso que eu coloquei, não foi? Ah, o teu tá maiúsculo, né? Tem maiúsculas, é isso. Ok. Então era isso que estava errado, então. Muito bem. Boa. Ok. Malta, se vocês forem aí na estrutura de base de dados, vocês vão ver que vai estar provavelmente vazio para vocês aqui, certo? Sim. Então, vamos avançar aqui o próximo passo. Maravilha. Bom, o próximo passo é trabalhar com as migrations, né? A migration, existe um conceito de desenvolvimento, que é o Code First, e nós construímos nossos modelos via código, e depois a gente manda construir a estrutura da base de dados. É uma metodologia de trabalho, não é obrigatório, porque você pode muito bem ir lá criar a base de dados, criar os scripts, criar via TSQL, que é até o mais comum dos desenvolvedores no passado a trabalhar, que era construir a estrutura, depois vai lá e utiliza.
Mas esse é um conceito que surgiu já há alguns anos e é bastante usado, né? Hoje, pelo menos que acho que a boa parte da Malta usa bastante já esse conceito. Bom, muito bem. Dando sequência aqui. Para gerar para a gente trabalhar aqui com migration, existem algumas formas, mas a forma que eu mais gosto de trabalhar é com o Package Managed Console, pelo próprio console. Então, o que acontece? Nós já temos o contexto configurado, nós já temos ali o modelo já configurado, nós já temos até a parte de codificação de utilização do Entity Framework já codificada, mas nós não temos a base de dados. Tendo o contexto e tendo o modelo já é o suficiente, você não precisa nem codificar, que nós fizemos, fomos lá, codificamos todo o CRUD. Normalmente, o próximo passo seria mesmo criar a base de dados para vocês verem direitinho como é que se está tudo bem. Em particular, qual é a primeira etapa? A primeira etapa é você dizer para ele o que você quer criar. Ele não sai criando a base de dados automaticamente. Primeiro, o que ele faz? Ele te gera um código que vai criar a estrutura de base de dados. E para isso ele pede o Entity Framework ele cria até uma tabela para ele próprio, para ele gerir as versões que você está criando. Porque imagina, você está no desenvolvimento, você está ali vou criar um sistema, você está recebendo os requisitos ali para você fazer, e aí você cria a primeira tabela, cria a segunda tabela, e aquilo você fez uma vez só, você já sabia. Aí você recebe novos requisitos, fala, olha, nessa tabela A, você vai precisar acrescentar mais 2 campos. Aí daqui a pouco você recebe uma terceira demanda, fala, olha, erramos, não vamos precisar daquele campo ali, vamos remover. Isso é uma sequência de coisas que podem acontecer, e acontecem, é muito comum acontecer. Então, ele tem um controle de versão para você gerir isso, e você pode aplicar a migration que você quiser, né? Então, vamos dar continuidade aqui para a gente demonstrar isso. Vamos ver a parte de recursos disso, não é? O Visual Studio, que é difícil de eu chegar nele. Então, vamos lá. Vamos no Package Managed Console. E aí, o que vocês fazem? Passar esse... Não sei o que acontece com algumas janelas aqui que não me obedecem. Vamos lá. A gente vai no console e existem basicamente... São poucos comandos da migration, mas o que você cria uma migration chama-se add migration. Você dá um tab aqui, ele já autocompleta para si. Deveria. Poxa. Migration. Vamos lá. Vou dar o nome. Pode ser initial. Okay. Vamos dar o nome para migration. E aí existem uma série de comandos convencionais, né? Quando nós estamos a trabalhar com um projeto só, não é necessário a gente fornecer um parâmetro de dizer, olha, o meu contexto chama-se tal. Mas é uma prática interessante de se ter, a gente começar a parte de parâmetro aqui, colocando aqui o contexto que a gente usa. No caso aqui, nós criamos como MyDB Context. Ok. A gente não, nessa situação que nós estamos aqui, de um projeto, com um banco de dados só, não
há necessidade disso, não é necessidade eu colocar esse parâmetro, tá bem? E também não é necessário também eu colocar esse parâmetro aqui, que é o verbose, que eu já usei anteriormente ali na instalação do pacote. Mas eu sempre gosto de colocar ele, porque às vezes quando dá erro, a gente já olha pelos detalhes por aqui, não é? Então vamos executar isso e ver como é que ele vai se comportar. O que ele está fazendo aqui? Ele falhou, por algum motivo, ele falhou. Para me contradizer, ele ainda não disse detalhes do que pode ser, mas eu acho que alguma coisa é relacionada ao namespace. Agora eu vou ter que investigar o que se passa. Deve ser alguma coisa que está mal declarada, porque eu fiz e deu. Entendeu? Aqui Sim. também. Pois. Como é que pode? Faço o código para vocês, funciona do vosso lado, no meu não funciona. Que legal. Eu tive que alterar no ficheiro, no app settings. Eu tive que alterar, ou seja, o nome da base de dados, tive que pôr em maiúsculas. Na string, aí. O MySQL local, para mim, esse não funcionou. Tive que pôr como o Miguel disse. E como o Miguel disse? Aquilo está com maiúsculas. O MSSQL está em maiúsculas. Sim, ok. Isso daqui, né? Não sei porque ele está. Entendi. Aqui então tá. sim. Ok. Vamos ver como é que tá aqui então. MSSQL local, ok. E o DB também é maiúsculo. Vamos ver se é isso. Isso que estranho, isso eu nunca vi isso acontecer. Esse problema. Estranho. Isso para mim é novidade. Isso. Falhando, não é isso não. Ou pelo menos, deixa eu ver se eu coloquei certo, né? Botei 2L ali, não sei se tem 2L, tem MSSQL, local, DB. Deixa eu desconectar isso. Nossa. Isso daqui, ó. Olha, aqui tá com uma barra só. Olha, para. Vocês estão com duas barras aqui ou com uma aí no vosso? Eu estou com duas e funcionou. Se tem alguma coisa errada no contexto, deixa eu passar alguma coisa. Vai ver contexto aqui. Set, então, contexto. Passar aqui. Não, certo? E para vocês, na hora que vocês geraram aí, gerou a pasta migration aí, correto? Sim.
Sim. Ok. Vou ver se está conectado aqui a base. Tá tudo a funcionar. Estranho. Por que ele não está gerando? As aulas estão a me comprometer aqui os exemplos. Alguma coisa no SQL. Uma coisa aqui. E no meu aqui tá desse jeito bonitinho, tá vendo? Tá vendo? Sim, tá vazio, não tem nada, ok. Não sei por que ele tá com essa gracinha. Eu acho que esse negócio de maiúsculo e minúsculo ali não faz diferença nenhuma ali para connection string. Isso deve ser alguma outra coisa. Deixa eu olhar ali para a parte de Web App Framework. Deixa eu ver se tem alguma coisa que possa estar dando algum conflito. Nome. Vocês usaram as mesmas nomenclaturas do que eu ou fizeram diferente? As mesmas. Menos do projeto em si. Sim. Eu vou. Deixa eu ver aqui se está faltando alguma coisa também na configuração. O context. Está lá como esse nome? Agora está para puxar. Não, opa, tem alguma coisa falhada no meu código. Ah, maravilha, hein? Vocês codificaram certo e eu não. Nada como dar um build para saber o que se passa, né? Pronto. Fica aí de exemplo para vocês aí também, quando acontecer com vocês. Muito bem, tá aí. Ele gera aqui uma estrutura, nós criamos aqui o nosso modelo. Reparem, tudo do jeito que a gente colocou, do jeito que a gente colocou. Só uma coisa, reparem que nós não estamos muito com controle nós estamos a criar aqui os nomes, mas nós não estamos aqui a gerir o tipo de dados que foi, se ele é obrigatório ou não. Nós não tivemos esse controle aqui na geração disso. Mas isso fica para outra etapa, a gente vai ver como fazer tudo esse tipo de coisa. Mas está aqui, gerou uma pasta migration para vocês, com aqui todo esse código que foi gerado aqui. Ele tem uma forma o que ele vai fazer para subir, e se a gente pedir para reverter, o que ele faz? Simplesmente o que a gente mandou nessa migration, a ordem que a gente deu para fazer nela, foi só criar uma tabela com esses campos aqui, e aqui ele simplesmente deleta a tabela. Se a gente for desfazer, fazer
uma reversão ali. Vamos ver como é que a gente faz isso. Bom, com as coisas no devido lugar, né? O que a gente pode, na sequência aqui da nossa preparação da aula aqui, aprendemos a criar. Agora, temos que jogar isso para a base de dados. Nós criamos ali um script, mas nós não criamos na base de dados. Para gerar na base de dados é o comando update. Colocar o parâmetro de verbose ou não, ok? Eu gosto de colocar. Feito isso, done. Feito isso, basta vocês virem aqui a base de dados, procurarem o nome da base de dados que vocês quiserem. Normalmente não aparece automaticamente aqui, você dá um refresh e vai lá e olha. Bom, o meu está aqui. Criei, está aqui a tabela, student, está aí as colunas. Ele já considerou esse aqui, o ID, como já com chave primária. Maravilha. Ok? E vocês já chegaram nessa parte também? A mim funcionou. Sim. Maravilha. Nós já temos a estrutura de base de dados para a gente começar a meter dados, parar de ficar trabalhando com mockup, não é? Só para a gente continuar aqui com o exercício das migrations aqui, para a gente ter em mente mais recursos. Vamos fazer uma pequena coisinha aqui, uma coisa que a gente falou, que é muito possível de acontecer, que é a gente criar aqui uma nova propriedade, mais tarde passar a referência e falar, olha, meta aí um campo a mais aí. Nós criamos aqui o nosso modelo, está lá no nosso modelo, bacana. Agora não vou fazer a asneira outra vez, vou dar um build para ver se está tudo bem e eu simplesmente vou lá, Pacman Console, e depois que eu adicionei, vou criar aqui uma migration nova, né? Porque eu estou fazendo uma nova atualização, né? Vou dar um nome para isso, vou colocar add active. Ok. Pode ser o nome que vocês quiserem também. Manda gerar. Ok, gerou novamente aqui. Se vocês olharem aqui, gerou aqui, ó, com o nome que vocês criaram. Muito bem. Simplesmente, o que ele está fazendo aqui? Adicionando uma coluna ou removendo uma coluna. Muito bem. Vamos meter isso para o banco de dados? Feito. Dar aqui. Poxa, ele atualiza tudo. Maravilha. Criou lá do tipo bit o campo que eu queria. Legal, né? Bom, só para continuando no exercício de uma outra situação, bom, quero desfazer isso. O que eu faço? Tem um detalhe. A gente tem que desfazer uma coisa que a gente já criou na base de dados. Digamos que eu vou lá e falo, mudei de ideia. Não quero mais não. Remove isso aqui. Removi. Então, existe um comando chamado remove, que é a reversão, aquele down, né? Reversão da coisa. Então, eu quero reverter da migration. Certo? Olha o que vai acontecer. E deu um erro. Era aqui. O que ele está dizendo? Mas você já aplicou isso. Se você criou a migration
e quer reverter a migration, ok, isso comando serve para reverter a migration, não para reverter no banco de dados. Então, para reverter no banco de dados, você já aplicou, não tem mais o que fazer, já aplicou. Você tem que fazer o processo reverso, foi isso que eu fiz aqui agora, que de remover aqui da coisa. Falou, bom, você vai lá e remove, cria uma migration para remover. Remove o Active Field. Só para mim perceber do que se trata, né? E vai lá. Bom, criei, agora ele vai e manda aplicar, né? Aplicar. A migration. Criei a migration. Pronto. Aí eu tenho o efeito que eu pretendo. Daria para reverter? Daria se eu não tivesse aplicado no banco de dados usando o comando remove migration. Bem, malta. E vocês podem acompanhar essas cenas todas do histórico olhando para o ficheiro. Eu não sei por que porcaria ele não está me mostrando aqui. Eu vou ter que ir no meu SQL, Management Studio, para olhar, porque ele não está me mostrando os dados aqui e eu não sei por quê. Deveria. Sim, realmente, eu estava a ver aqui no meu e pelo menos mostra tudo. Mas, As tabelinhas e os... hoje eu não estou com muita sorte. Eu não estou... Não está colaborar comigo não aqui a coisa. Olha só. Não está mostrando. Incrível. Tudo bem que da primeira vez, tudo bem. Foi erro meu mesmo ali na digitação, esqueci o ponto e vírgula. Mas agora esse daqui, fiquei chateado. Eu queria que isso fosse mostrado aqui. Normal. Então, nós criamos essas migration todas, ele fica a registrar aqui toda a sequência do histórico das coisas que a gente está fazendo. Se quiserem sempre acompanhar o que fizeram, pá, tá aí, tá bem? Ok. Vou deixar minimizar, não vou fechar, porque meu colega aqui não quer me ajudar. Tá bem. O que mais que a gente pode mostrar aqui? Temos também uma situação de catástrofe, né? Uma catástrofe. Não sei se a gente consegue fazer por aqui. Vou tentar. Olha, perdi o banco de dados todo. Se tinha dados, pá, perdi. Perdi. A menos que eu tenha um backup, que eu tenha um restore, ok, recupero tudo de novo. Mas a nível de estrutura para desenvolvimento, pô, perdi a base de desenvolvimento, pô, tudo bem, os dados ali eram irrelevantes ali dentro, pô, mas a estrutura, vamos recuperar a estrutura? Ok, sem problema, vamos dar um update database aí e vamos recuperar tudo. O que ele faz? Quando é nessa situação, ele roda as 3 migrations. Ele roda ali as 3 migrations. Então, vamos lá, atualizar. Por isso que demorou um bocadinho mais ali a execução. Mas tá aí, a base de dados, na condição da última atualização, que era removendo o campo. Então, o campo que ele criou adicionou e depois removeu. Fez tudo isso uma pancada só. Se vocês olharem ali no log, vocês vão ver que ele faz todo esse processo de execução. Mas vocês viram a praticidade de criar uma estrutura de base de dados. Essa pasta aqui só serve mesmo para você controlar o que você está a editar, a construir o seu banco de dados, toda a sua estrutura de banco de dados. Aquele comando traço context, ele é usado em cenários onde você pode ter mais de um banco de dados,
Em cenários em que você está a usar várias camadas e às vezes você pode estar querer usar um outro recurso, por exemplo, o próprio Identity, que pode ser numa base de dados separada ou pode ser na mesma base de dados que você está trabalhando na base do seu sistema. Vocês vão ver que o Identity, a gente vai ver isso na próxima, na sequência aí, que ele cria a estrutura própria dele, que a Microsoft arquitetou. E isso, para a gente fechar aqui, a única coisa que nos restou, já que nós temos base de dados, é voltar para o código e concluir e ver se o Entity Framework realmente funciona, né? Vamos fazer só o seguinte. Eu vou passar aqui um código para vocês aqui, de HTML. Vocês também não perderem tanto tempo. Esse daqui vocês metem lá aqui na view aqui, ó. Do student. Nós já tínhamos colocado aqui a passagem do parâmetro do modelo. Esse HTML aqui, simplesmente, reparem, agora é diferente daquele exercício que nós fizemos na aula passada. Lembra que nós fizemos um arroba inject aqui? Injetamos diretamente dentro da view a dependência daquele objeto. E naquela altura eu até falei para você, olha, isso daqui é uma situação muito específica que é usada muito especificamente. Normalmente, é uma exceção. O normal é isso, a gente passa um objeto para tratar um dado em específico, quando a gente quer ver, por exemplo, um detalhe de um detalhe do estudante, as informações do estudante, a gente passa dessa forma, ou a gente mete aquele famoso, quando a gente quer passar vários dados, a gente coloca o enumerable. Não disso, né? A gente usa esse recurso aqui, quando a gente quer muitos dados, só para lembrá-los. Ok? Então, está montado aqui, nós já estamos passando esse parâmetro, já temos a base de dados. O que nos falta agora? Falta executarmos isso, né? Lembrando aqui que eu vou aqui só aqui na Shared e vou colocar aqui, mais uma linha aqui dentro, aqui no menu, no layout aqui, eu vou colocar mais um para conseguir poder chamar aqui pelo ecrã, eu conseguir chamar a student, o controller student e a actual index, correto? Vamos lá, salvei, vou executar. E vou chamar. Não sei se eu botei. Não sei se eu botei debug, deixa eu ver. Eu queria que tivesse. Me ver. Tab. Desculpem lá. Aqui o que aconteceu foi que executamos a view. E reparem, isso aqui foi gerado automaticamente lá pelo nosso construtor, Marcelo Martins, e executou tudo isso. Executou todo aquele processo. Eu queria botar debug, o que eu vou fazer? Eu vou clicar de novo para a gente olhar com calma. Então vamos lá. Vou dar um F10 aqui.
alimentamos a variável já está com todas as informações, tá aqui com os dados, ó, Jorge Martins, vou adicionar, já está de novo na base de dados, deve ter adicionado de novo, um novo lá, que nós já fizemos uma vez, mas aqui, ó, vamos dar um find por esse cara, e ele já está a trazer já o QID que apareceu agora pela segunda vez, porque ele está ler agora o novo ID, o segundo. E tá metendo lá, vamos avançar, o outro também. Todos eles trouxeram as suas respectivas pesquisas, trouxeram o mesmo dado, obviamente, porque reparem uma coisa aqui. Cadê? É isso. Todos eles trouxeram. E vamos ao update novamente. Então, vocês já têm agora recursos para meter isso em base de dados, fazer uma inclusão, um update, um delete e as devidas leituras. Ok? Lembrando que se vocês fizerem student, .list para jogar vários para o INurbano, como vocês já fizeram no exercício anterior, em memória lá, agora em base de dados é a mesma coisa, vocês vão usar a mesma forma de filtro, também, a mesma forma de tratar consultas também. Isso aqui é só mais exemplos, vocês já usaram um desses aqui já no anterior, já viram agora a diferença entre cada um deles. Se a gente for aqui na base de dados, eu vou ter que ir no SQL, porque o meu ali não está a colaborar. Então, eu estou na base de dados certa. Eu dei um delete, desculpa lá. No final eu dou um delete, né? Então não tem dado nenhum. Então vamos só fazer uma alteraçãozinha ali para a gente conseguir enxergar isso na base de dados. Vamos tirar fora esse gajo aqui. Ver se ele não vai reclamar em tempo de execução. Vai lá. Executou. Tem o SQL. Put. E está aqui o dado. Estamos aqui com ele, com a informação gravada do Marcelo, também já alterado. Inicialmente nós metemos ele como Jorge. Conseguiram chegar nesse ponto? Sim. Malta? Sim, também consegui. Sim. Muito bem. Mais lento aqui, na verdade, sou eu. Olha, deixa eu ver se tem. Acho que temos agora a parte de consideração aqui. Essa etapa aqui. Olha, aquilo que eu falei no início. Eu fiz a introdução e o final ao mesmo tempo. Né? Mas, assim, uma consideração de desenvolvimento com o uso do ORM. E, como eu falei, existia aquela restrição no início das pessoas tomarem a decisão de arquitetura de usar ou não usar o Entity Framework como trabalho. Como de consulta, de gravação, de tudo, em projetos profissionais em cliente. Antigamente era muito mal visto, dava muito medo, as pessoas não conseguiam fazer as queries que faziam manualmente, mas hoje em dia está com muito mais recursos, muito mais sofisticação e muito mais ajustes, está mais afinado, vamos assim dizer. Né? Então, para usar realmente o RM, se vocês quiserem usar isso daqui como ferramenta de vocês trabalharem, não pensem que é só aqueles comandos ali que eu coloquei ali para vocês, não. Aquilo ali é o básico de usabilidade do Entity Framework. Tem muito mais recursos. Precisa estudar muito profundamente para usar ele profissionalmente em cliente, tá bem? Então fica a dica aí de que é um material um pouco mais extenso,
que precisa ser melhor explorado, tá bem? É só uma... E sim, fica a nota, aquela nota que eu já também falei, que via ADO sempre é mais rápido, não há como. Via SQL, comandos SQL é mais rápido, não sem dúvida. Mas o RM hoje está muito, muito ali os benefícios que ele traz são gigantescos em termos de desenvolver queries, desenvolver uma série de coisas. É tudo como se fosse orientado em objeto, então é muito, muito, muito simples de usar. Todo sistema, o que ele precisa? O que ele precisa? Ele precisa de segurança, precisa de performance, ele precisa de produtividade para que seja bom, para que seja algo viável e confiável. O Edge Framework, esse ORM, hoje ele oferece isso. Ele é confiável. Eu mesmo tinha muito medo, eu desenvolvia muito em queries nas antigas, e nos últimos 2 sistemas que eu trabalhei, todos, por exemplo, todos os sistemas aqui da Red, aqui dentro internos, estão usando o Entity Framework. Meu último trabalho em cliente trabalhei na Sonai, eu trabalhei lá na equipa do Continente, e lá eles não usam o RM. Mas lá é um sistema muito antigo que veio sofrendo alterações de legado, e eles têm muita regra de negócios dentro do SQL, usando o Stored Procedure, usando views, usando funções, uma série de recursos que o banco de dados SQL Server oferece, e eles já estão amarrados àquilo. E eles não usam o RM. Mas se pudesse, eu acho que o pensamento dos novos desenvolvedores que estão lá, dos arquitetos que estão lá, pá, não seria problema usar o RM. Só não usam porque já veio de todo um histórico de passado. Né? E muita coisa está presa ali. Então, vão ser cenários que vocês vão se deparar, profissionais, no dia a dia, quando vocês forem enfrentar o mercado de trabalho aí, tá bem, malta? Fica aí essa dicazita aí. É isso. Eu vou encerrar aqui a gravação. Alguém tem alguma questão para colocar sobre a parte do Entity Framework? Para já não. Senhora, vocês também acertaram muito mais do que eu hoje. Vocês estão de parabéns. E eu hoje novamente passei vergonha por causa de um caractere de novo, hein? São coisas que acontecem. Pois, Normal. pois, Por isso. pois.